Olá, hoje nós vamos falar sobre esta delícia de livro, tá? É uma trilogia, O Santo Guerreiro de Eduardo Spohr. Gente, eu fiquei muito feliz, foi uma grata surpresa a leitura deste livro e fiquei também bastante vaidosa, orgulhosa, né, de descobrir um escritor brasileiro, né, contemporâneo e que escreve tão lindamente assim, tá? Você vai dizer, nossa, mas tem um monte de escritor brasileiro aí. Não, tem, gente. Realmente tem. Até eu posso ser escritora. Eu já falei para vocês, né? Eu posso escrever um livro, mandar editar e sair me arvorando de escritora, não é verdade? Mas eu estou me referindo, gente, de um escritor com letra maiúscula, um escritor comprometido, um escritor com bagagem, né? Daqueles livros que você tem prazer, né? De deixar na sua estante, de mostrar para pessoas e com certeza que você vai fazer releitura, tá? Então, é um escritor, assim, realmente muito, muito bom e foi, de fato, uma grata surpresa, então, essa descoberta, né? De um escritor brasileiro e contemporâneo, ok? Mas antes eu quero mostrar para vocês uma outra surpresa da semana, tá? Vou fazer a fofoquinha. Olha o que eu ganhei, tá? O samurai africano que eu ganhei de presente de um inscrito aqui do canal, que é o João Luiz, certo? Então, gente, fiquei muito, muito feliz. Esse livro aqui já estava na minha lista de compra também. E quem é que não tem aquela sua lista, né, enorme? Eu chamo de lista da esperança, porque minha lista é muito grande e realmente, isso aqui eu queria ler, estava lá. E muito obrigada, tá, João? Vou ler agora em sequência. É um livro pequeno, né? Tem só 260 páginas, então em 2, 3 dias a gente lê. Mas eu queria muito ler, muito obrigada, tá, João? E é um romance histórico, então vocês sabem que eu gosto muito disso, tá? E semana que vem a gente vem aqui para falar sobre isso, certo, amiguinhos? Então, vamos lá para o nosso Santo Guerreiro, que, aliás, nossa, também foi presente, né, da Rita, nossa amiguinha lá do Rio de Janeiro, me mandou esse aqui, só que ela mandou só o primeiro volume, né, Rita? Né? Daí eu tive que gastar o meu rico dinheirinho comprando os outros 2 volumes. Ah, fala sério. Mas vamos lá, gente. Como eu disse, fiquei feliz, fiquei surpresa, fiquei orgulhosa de descobrir, né? Porque se não fosse a Rita, eu nunca ia saber da existência desse escritor aqui, juro para vocês. Porque eu não sou de estar lendo livros contemporâneos, tá? Mas esse aqui realmente valeu muito a pena. É um romance histórico. Ele fez, então, uma pesquisa, ficou mais de 6 anos, então, pesquisando sobre o São Jorge, né? Para fazer, então, a biografia dele, vamos assim dizer. Então, a forma como ele construiu esses livros, gente, eu achei de uma grande sacada, tá? Porque quem conta a história do Jorge aqui é a mãe do Constantino, né? Então, ela faz uma troca de cartas com uma outra pessoa, ela pede as apreciações dele, né? O que você achou desses primeiros volumes e tal? Então, eu achei, assim, a forma como ele construiu, né? E como ele colocou para nós aqui, muito legal, porque às vezes alguma coisa que ele não colocou, vamos assim dizer, na história ou na biografia do próprio Jorge, nessa troca de cartas, né, entre a autora e um outro, vamos assim dizer, apreciador, vem ali, então, coisas que ele poderia ter acrescentado ou não, então, achei uma grande sacada a forma como ele construiu, tá? E o autor, ele diz que pode ser ler separadamente, ou você não precisa ler os 3, porque cada livro compõe uma coisa, mas olha, eu aconselho vocês a lerem os 3 livros em sequência, porque vai falar, né, da vida completa do nosso Jorge, tá? Então, no primeiro volume, que é o Roma Invicta, ele vai estar tratando mais... Ah, deixa eu ver, olha só, tem um mapinha. É muito importante. Até falei para vocês, né, que esse mapa aqui me auxiliou na leitura do outro livro lá do Mica Valtari, né, o Etrusco, porque naquele momento histórico aqui, nós estamos 300 anos, né, depois de Cristo, então é claro que as partes do mundo nesse tempo tinham outros nomes, né? E aqui então nós vamos ver a locomoção do Jorge, né? Por onde ele andou, muitas aventuras. Então,
O primeiro volume vai estar tratando especificamente da sua infância, né? Como que foi, aonde que ele está, como que ele se formou, né? Como soldado. E aí no segundo volume, Ventos do Norte, e o terceiro volume, Império do Leste, já é, né, sobre a fase adulta dele. Gente, o que é legal, né, dessa questão do romance histórico é que ele pega, né, o autor pega fatos históricos, momentos reais que, né, que realmente existiram, que estão aí, né, nos anais da história, e pega, então, personagens, se bem que aqui no caso, até lendo aqui no fim, né, as apreciações do autor, né, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, esse livro aqui, ele fala assim, muitas das peripécias de Georgios Graco, apresentadas em Roma Invicta, ou seja, aqui nos 3 volumes, né, são fictícias, mas o contexto histórico é perigosamente real, né? Então, até ele fala em outro momento aqui que não se tem uma certeza de que o São Jorge realmente existiu, né? Mas existem muitos indícios, né? De que ele existiu, de por onde ele esteve, as coisas que aconteceram. Então, o autor, né? Juntando todas essas peças que ele conseguiu juntar, fazendo um intenso estudo, né, de pesquisa, para se aprofundar mais sobre esse momento histórico, sobre o que foi, o que ele conseguiu encontrar, né, sobre o Jorge, para então poder compor essa linda história, tá? E aí você vai viajar um monte aqui, olha só. Vamos conhecer junto as terras geladas da Germânia, os desertos da Síria, as grandes cidades do leste, as suas escuras de Roma e as enevoadas praias da costa britânica. Meus amigos, é um escritor com uma mentalidade muito criativa. Esses livros aqui são muito ricos. Foi muito prazeroso de se ler essa história toda, tá? Então, da vida de São Jorge, que ele conseguiu, né, de uma forma muito criativa, com os elementos que ele conseguiu, né, juntar, então montar essa história de São Jorge, junto com esse momento histórico, colocou Constantino como amigo dele, né? Provavelmente se conheceram, então ele conseguiu colocar aqui como amigos. O cristianismo muito vivo, né? Muito crescido, virou uma praga, virou aquilo, porque se você pensar, no começo lá, né, o Nero, né, os outros tentaram destruir ou acabar com o cristianismo nascente, não conseguiram. 300 anos depois, o cristianismo estava propagado de uma forma, gente, que o Diocleciano foi o último imperador que ainda tentou, né, dizimar ou pelo menos diminuir a quantidade ou a influência dos cristãos, mas não conseguiu. Então, o Jorge aqui, ele foi também sacrificado por conta do cristianismo, tá, gente? Então, aqui vai ter muito conteúdo, assim, muitas aventuras, é um livro assim, muito dinâmico, é um livro vibrante, que eu perdi o sono, porque as peripécias, como diz o autor aqui, do Jorge, você fica querendo saber o que vai acontecer em sequência, né? Então, é muito, muito gostoso. E claro que vai ter, por conta, né, do tema mesmo. Então, vai ser um livro, assim, bastante místico, né, que vai ter feiticeiras, vão ter oráculos aqui, talvez bruxos, né, eles até vão lá para Delfos, né, para consultar os oráculos. Então, gente, é muito, muito gostoso, muito prazeroso de você entrar em contato, né, e de imaginar esse personagem histórico, das coisas que ele fez. E como ele disse aqui, né, depois de ter escrito o livro, ele se sentiu mais próximo de São Jorge. E não tinha como ser diferente, certo, amigos? Então, é isso aí. Outra coisa. Esse autor, tá? O Eduardo Spohr, ele, olha só, participando... não. Ele escreveu, tá? A Batalha do Apocalipse, seguido pela trilogia Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida,
Anjos da Morte e Paraíso Perdido. E pelo que eu pude perceber, esses livros são fantasia. E fantasia, você sabe que não é a minha praia. Mas, usando de uma boa lógica, pela qualidade desses livros aqui, né? Então, pela lógica, esses outros livros de fantasia devem ser muito bons, tá? Se bem que não é a minha praia, se bem que eu li A Guerra dos Tronos, se isso for fantasia, eu li em 10 semanas, né? Gostei bastante, mas eu não tenho o hábito de comprar realmente livros de fantasia, mas eu imagino que são livros muito bons também, tá? Já pela qualidade desses aqui, que é o Santo Guerreiro, um livro assim que realmente eu gostei bastante, romance histórico, A Vida de São Jorge, certo, amiguinhos? Então, aliás, eu tô até querendo saber mais sobre a vida de Roma, ou aliás, o Império Romano. Se você souber de algum livro que fala sobre a ascendência e queda do Império Romano, eu gostaria de ler, tá? Eu até achei alguma coisa, mas era um livrinho muito pequenininho, eu achei que não valia a pena. E aí, esse aqui eu comprei agora, mas foi pura coincidência, tá? Faz tempo que eu tô monitorando esse livro aqui, aí eu esperei a promoção da Amazon para poder comprar, mas não ficou muito bom, mas meus filhos falaram que eu podia escolher de presente, então eu escolhi esse aqui, tá? Que é a história maravilhosa de Cícero e da república que ele tentou salvar. Mas eu vou dar um tempinho, vou deixar de lado, porque eu tô por aqui da história de Roma, depois de ter lido o Etrusco e esse aqui, tá, gente? Mas eu vou ler assim, porque eu tava com muita vontade. Mas no momento eu vou pegar esse aqui agora, tá? Então, meus amiguinhos, é isso aí, tá? Por hoje, fiquem com Deus e até a próxima.